Ezequiel 1. Os irmãos acharam? Amém. Amém. 1:8 diz assim: E tinha mãos de homens debaixo das suas asas, aos quatro lados, assim todos os quatro tinham os seus rostos e as suas asas. Uniam-se as suas asas umas à outra, e não se virava quando andavam, cada um andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, e a todos os quatro animais, rosto de leão, a mão esquerda, e todos os quatro tinham rosto de boi, e também rosto de águia. Todos os quatro, amém? Os irmãos podem sentar, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E aqui não somente está falando de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, quando ele veio com essa virtude, para trazer para nós a palavra de Deus, porque foi ele que trouxe as boas novas de salvação, que ninguém se falava em salvação. Amém? E eu quero ler mais alguns versículos, para depois nós irmos para Salmos 22. Agora aqui no versículo 12 diz assim, no versículo 11, os rostos e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha suas asas juntas uma à outra, e duas cobriam os corpos deles, cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam, quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo, ardente como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. O que diz assim? E viu os animais, eis que havia, vamos prestar atenção, uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus quatro rostos. O aspecto das rodas e as obras delas era como cor de turquesa, e as quatro tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda dentro da outra. Amém? Isto é a palavra de Deus, isto é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus veio para pregar o Evangelho, trazer boas novas de salvação para o povo de Israel, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que, eles não entenderam, a Bíblia diz que Deus veio para o que era seus, e os seus não receberam. Quem que é Deus? Jesus é Deus. E eles não entenderam. Muitas vezes as pessoas de fora também não entendem. Não querem classificar o Senhor Jesus como o único Deus. Quer pôr mais Deus junto com Jesus. E Deus não aceita isso. Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém? Então agora a Bíblia nos fala a respeito, aqui nesse versículo 18. Essas rodas eram tão altas que metiam medo. E os quatro tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E elevando-se os animais da terra, andavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam. Para onde o Espírito tinha de ir. E as rodas se levantavam de fronte deles. Porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Amém? Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando veio Jesus Cristo, os discípulos que iam pregar o Evangelho, queriam curar os enfermos, não podiam, porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Eles entenderam, então não se movia, não saía nada. Mas depois que Jesus subiu ao céu, e a Bíblia diz que ele derramou sobre a igreja o seu Espírito, aí eles começaram a fazer a obra de Deus. Quem entendeu? Aí as rodas começaram a andar, porque essa roda não quer dizer uma roda como de carro, mas é a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde Jesus disse: ide por todo mundo pregar este Evangelho. A dor aqui, e quem crer e for, será salvo. Amém? Quem crê é uma coisa muito séria. Isto é a palavra de Deus, isto é a roda que uma vira a outra. Você vai ver que Deus não aceita um versículo isolado, a roda não vira, trava. Quem está entendendo?
A roda não vira, ela trava. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus possa nos abençoar, irmãos. Por isso você não pode mexer na Bíblia. Você não pode tirar isso que é um tio, isso que é uma vírgula. Quem está entendendo? Porque quando veio Jesus Cristo, ele veio tão somente para, lá atrás estava escrito, e agora quando ele veio é que ia se cumprir. Por isso ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Quem está entendendo? Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia nos diz, por isso o verbo se fez. O próprio Deus se fez carne. Não adianta querer inventar mais Deus junto com ele que ele não aceita. Ele está entendendo? Diga amém? Ele não aceita, ele nunca aceitou. O reino dele é um reino sempre eterno, é um reino espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então agora nós vamos lá para Salmo 22, falando a respeito dessas coisas. E o Salmo 22 vai falar de Jesus Cristo, o quanto que ele ia padecer, e ele nem existia ainda. Quem está entendendo, diga amém? Amém? Então você vai ver que a palavra de Deus, ela é assim, ela se une, ela se completa. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso Jesus disse, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Como o quê? Como testemunho. Então precisamos pregar, senão nós vamos falar aqui no ouvido. Quem entendeu, diga amém? Amém. Então vamos abrir nossa Bíblia ao Salmo 22. Eu fico bastante empolgado aqui em cima, por causa da palavra de Deus, que aí fora está sendo escondida. Aí fora está sendo escondida. Estão oferecendo bênção para as igrejas, para lá e para cá, aquela folclore, aquela coisa toda. Mas não sabem quem é o Deus deles. Não sabem quem é o Deus deles. Já pensou? Você não sabe o nome do seu pai? E a Bíblia nos diz, mas eles estão com a Bíblia, mas não querem. Quer dizer, antigamente. Então é este evangelho que Jesus mandou pregar. Porque doutrina, igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, com a sua palavra. E Deus dá o seu Espírito para você entender a palavra de Deus. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Salmo 22, 1 diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 27, 46. O porquê que ele está falando aqui e o porquê aconteceu lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 27, 46. Que diz assim, 27, 46. Diz assim, para os irmãos entenderem melhor. Então estava escrito lá atrás, mas não tinha acontecido. Agora, quando veio Jesus Cristo, foi tão somente para acontecer aquilo que estava escrito. 27, 45 diz assim, e desde a hora sexta houve treva sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eleni, lama sabactana. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? É o que estava escrito lá atrás. E alguns que ali estavam ouvindo isso diziam, este chama por Elias. Amém? Então atrás estava escrito isso, e agora o próprio Jesus ali tinha que voltar àquela palavra, sofrer aquilo que estava escrito dele. Os irmãos estão entendendo? Então presta atenção, a Bíblia diz que Jesus veio para ser esmagado, triturado, por causa de mim e por causa de você. E o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. E graças a Deus, que ele pegou aquele castigo, abraçou aquela cruz e foi até o fim, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Quem está entendendo? Amém? Isso é o amor de Deus, isso é a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele amou você em espírito e em carne também. Quem está entendendo?
como Deus, ele veio em carne. E como em carne, como meu amigo, seu amigo, meu sacerdote. Amém? Ele morreu por mim. De que maneira? Ele deu a vida dele por mim. Amém. E a vida é a morte. É o sangue. Ele vai morrer por causa de mim e por causa de você. E Deus nunca morreu. Quem está entendendo? Porque Deus é Espírito. Mas agora Jesus Cristo está pagando o preço do meu pecado e do seu. É o ministério de Deus, Cristo. Mas não vou falar isso que era dois, tá bom? Porque nunca existiu isso na Bíblia. Quem está entendendo? Diga amém? Amém. O povo inventaram isso, inventaram dois, inventaram três, mas não existe na Bíblia. Amém? Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Vamos voltar para lá 22. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Foi quando Jesus estava aqui na terra. Porém tu és santo, e o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, e confiaram, e tu os livraste. Amém? A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Amém? Então lá atrás Deus era com o povo de Israel, pois se perderam. E agora Jesus Cristo vem como o próprio Deus, em carne, pessoalmente, dizendo para mim e para você, quem crê em mim não será confundido. Amém? Então nós não somos confundidos, sabemos em quem temos crido. Versículo 7 e 6. Mas o soberbo e não morre, o próprio dos homens desprezado no povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo. Amém? Estava não somente escrito, aí salmos, irmãos, a maioria desses salmos é para o povo judeu, quase não é nem para nós. Para nós sabermos o que eles fizeram, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Sabe por que Jesus tem aquelas mãos curadas e os pés curados? E hoje ele está lá na glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, como testemunho, não para mim, não para você, porque ele veio para que aquilo acontecesse, mas para o povo judeu. Fizeram aquilo com ele. Quem já entendeu? E a Bíblia diz que até aquele que furou o lado dele vai ver aquele dia. Não acreditaram nele. Amém? Não acreditaram nele. E o povo hoje também não acredita. De que maneira não acreditaram? A Bíblia diz que Deus veio para o que era? Então é Jesus que veio para eles. Mas eles não acreditaram. Quem está entendendo, diga amém? Então que Deus possa abrir seu entendimento. E que você possa servir esse Jesus maravilhoso. Amém. Que foi Ele quem morreu por você. Não foi outro. Quem entendeu? Amém. Amém? Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então agora no versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Vamos para o Novo Testamento. 22:5, 22:7, Mateus 27:39. Vamos lá, vamos para o acontecimento. Mateus 27:39. Os irmãos procuram segurar também Mateus aí depois, que nós estamos fazendo tipo assim do olhando um lado e olhando o outro, tá bom? Os irmãos acharam? Amém. Eu falei 27:39, né? Versículo 27:39, 27:37 diz assim: por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Tá vendo? Acusação que estava em cima da cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quem o acusou foi os judeus. Quem está entendendo? Que acusaram Jesus Cristo. E Pilatos pôs lá, bem, este é Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Amém? Um rei, dando título para outro rei. Eu vou falar título? Título. É o que estava escrito lá no título. Titulou Jesus Cristo como rei. E o povo judeu não quis.
Aí se não ver, vamos ficar quietos, não vou falar agora de uma coisa grave aqui, vai sair. Os irmãos estão entendendo, irmão? Fique firme com Jesus. Jesus te ama. Jesus quer abrir o entendimento para você conhecer o que Ele fez por você, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Então aqui no versículo em Mateus, vamos lá. 27, 38. 38 diz assim: foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, neleando a Cabeça. Nós não lemos lá atrás? Foi. Amém? Lemos lá atrás o que está acontecendo aqui. Porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão De passar. Estão vendo os acontecimentos que está tendo aí? É a palavra de Deus, não foge, não tem jeito. Amém? Versículo 40. E dizendo tu que destrói o templo em 3 dias, reedificas, sabe a ti mesmo, se és o filho de Deus, se é filho de Deus, desça dessa cruz. Amém? Como que ele podia descer aquela cruz? Se ele veio para estar naquela cruz. Quem está entendendo? Amém? Não vai atrás de conversa de homem quando fala para você alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus. Quem está entendendo? Preste bem atenção. Sabe por que o mundo se perdeu? Porque foram atrás de um homem ou de homem. Quem está entendendo? Atrás de homem. Esqueceram da palavra de Deus. A Bíblia pode ser reformada? Não. Não foi. Mas agora a igreja por aí está cheia. Porque toda por trás delas tem os seus reformadores. Reformando a igreja, mas não pode reformar a Bíblia. E é esse evangelho que tem que ser pregado. Os irmãos estão entendendo? Não se perderam? Amém? Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Versículo 40, é isso? 41. 41. Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com escribas, anciões e fariseus, escarneciam dele. Diziam uns aos outros a si mesmo, e não pode salvar-se, se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e queremos, confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho De Deus. Amém? Vamos voltar para lá, o 22, onde nós paramos, Salmo 22. Salmo 22, irmãos, nós ajudamos, a gente para, tá O bom? senhor Por parou no favor. 7. Agora é o 10, né? O senhor parou no 7. No 7, puxa vida. Todos os que vêm zombam de mim, estendem os seus lábios e meneiam a cabeça, nós lemos lá, né? 8, confiou no Senhor que os livre, pois nele tem para... Zero. Lemos lá ou não lemos? Igualzinho que está aqui? Igualzinho, está vendo? Mas tu és que me tiraste do ventre, de que me preservaste, estando ainda aos seios de minha Mãe. Amém? Maria, quando se achou-se grávida, obra do Espírito Santo. Amém? Quem é o Espírito Santo? É Deus. Quem está entendendo? Ele é o Espírito Santo. Ele é o Pai de Jesus, que antes não era meu Pai nem seu. Ele só passou a ser meu Pai e o seu depois do Pentecoste. Porque Jesus disse quando ele ressuscitou para Maria, vai lá e diz aos meus irmãos, o meu Deus é o vosso Deus, o meu Pai é o vosso Pai. E ninguém pode ter 2 pais, nem espiritualmente, nem fisicamente. Quem está entendendo? Você está vendo como é a palavra de Deus que leva você para o único Deus? Está vendo? Quando você começa a entender a Escritura, você vai ver que passou disso, de 2, de 3, é uma mentira. E que isso não existe. A Bíblia te leva para o único Deus. Ou o Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. É Senhor, irmão. Sabe que é Senhor? É dono. É Deus. Quem está entendendo? São passagens bíblicas citadas dentro da palavra de Deus, mas não entraram no coração das pessoas. A palavra de Deus caiu por terra, não deixaram entrar no coração deles. Quem está entendendo? Amém. Amém?
Que Deus possa ter misericórdia da humanidade. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Agora é o 10? 10. 22, 10. Isso. Sobre ti foi lançado derramado. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha. Está vendo? Quando aquele menino Jesus, que haveria de nascer, aquele menino que haveria de nascer seria o Emanuel. E traduzido é Deus conosco. mentira, eles arrumam mais Deus. Ele é Deus conosco. Não pode ter outro Deus. Amém? E aquele menino, quando nasceu, o diabo queria perseguir ele, queria matar ele, porque ele nasceu com esse título, Rei dos Reis. Os 3 magos foram lá visitar Maria, levaram presente, não de um menino qualquer, aleluia. Levaram presente de rei para aquele menino. Foi assim, não foi? Quem está entendendo? Aí Herodes, endemoniado, queria matar o menino. Também é bíblico, estava na Bíblia. Amém? E José pega o menino, a mãe, vai para o Egito. Ela se cumpriu a palavra de Deus também. Que do Egito chamei o meu filho. Aí o anjo vem e fala para José, pode voltar com o menino. Porque Herodes já morreu. Aquele demoniado já morreu. Quem está entendendo? Amém? O diabo não consegue fazer nada. Mas se ele está dentro do homem, ele faz. Quem está entendendo? Usa o homem. Como Deus usa eu, usa você, pelo mesmo Espírito, o menino faz o mesmo. Quem está entendendo? Diga amém? Amém? Então devemos ser bastante vigilantes. Em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar meditando a palavra do Senhor. Agora é o 44, de 22. É isso? Não. 11. O 11 de 22. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, não há quem me ajude. E é verdade. Amém? Quando Jesus foi lá no Getsemane, amém? Pediu, estava com os discípulos, a Bíblia diz que ele foi orar, e lá ele orou, suou gotas de sangue, estava dando a luz à igreja. Mas quando voltou, os discípulos estavam dormindo. E a Bíblia diz que estavam dormindo. Você já viu alguém dormir de tristeza? Não existe isso. Mas é porque eles não podiam ajudar Jesus. Aquilo ali era para Jesus sozinho. Porque a palavra de Deus diz que ele não achou nenhum sequer um ajudador ou um consolador que o ajudasse. Quem entendeu? Diga amém? Era para ele segurar aquela tormenta. Sozinho. Hoje nós somos abençoados por Deus. Hoje nós temos Deus, Jesus Cristo te ajudando. O Espírito Santo, o Consolador. Amém? Da parte do Pai ele enviaria, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e estaria conosco, nos consolando todos os dias. Na doença, nos problemas, não importa, Ele te ajuda. Glória a Jesus. Amém? Ele te alegra o teu espírito, não para você rir. Muitas das vezes chorar de alegria. Glória a Jesus. Uma coisa gostosa dentro da tua alma, Seja o nome de Jesus. que o mundo não sabe, não consegue entender. Amém? Amém. São coisas espirituais Amém. e que Deus quer nos abençoar. Vamos voltar para lá, ao 11, é isso? 12 agora. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã, de Rodi. Sabe que é esse touro? Aquelas pessoas que estavam ali do lado de Jesus. Crucifica, faz isso, faz aquilo. Quem vai dizer? Solta Barrabás. A gente pode matar. Então somente fazendo aquilo, sem saber que estava cumprindo a palavra de Deus em cada cantinho. Quer entender? E a Bíblia já fala que são touros, cães bravos. Quem está entendendo? Então vamos continuar meditando, voltando para lá. O 12, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. 13, abriram contra mim as suas bocas como leão, que despedaçaram e que ruge. Vai que a turma brava lá, mandando crucificar ele. Como água me derramei, todos os meus ossos
se desconjuntaram. O meu coração é como se ela derreteu-se no meio das minhas. Amém? Irmãos, quando Jesus abraçou aquela cruz, que ele vai para o Monte Caveira, abraçado aqui, quando chegou lá, quando foram crucificar o Senhor Jesus, o braço dele estava assim, de abraçar a cruz. Por abraçar, por na cruz, esse braço não ia. Cataram o corpo e para chegar no buraco do prego, coisas assim, a medida certa. Quem é? A Bíblia diz que ele foi desconjuntado. E ele foi desconjuntado. É a Bíblia que fala. Quem entendeu de amém? Jesus sofreu como homem. Como homem ele padeceu tanto. Não tinha esse que é Deus como ele. Por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Que o pecado nosso faz separação entre nós e Deus. Amém? Por isso, irmão, vamos voltar para o Senhor. Se cuidar dessa alma, desse lado espiritual. Esquecer um pouco esse nosso eu, nossa carne, que muitas vezes entristece o Senhor. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Dá lugar mais ao Espírito do que na nossa própria carne. Quando Jesus morreu, nós temos que morrer como Ele. Quando Ele ressuscita, a igreja ressuscitou com Ele também. Em nome dele, Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Ressuscitou com nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus que é Espírito, se fez carne. Não somente para sofrer comigo e você. Toda vez que você troca isso com Ele, você fica carne agora. Viver mais um pouco em Espírito. Porque eu que estou na carne não pode agradar a Deus. De maneira nenhuma, minha carne é uma porcaria. Tem vezes que eu não agrada nem sequer a mim mesmo. Só me judia. Os irmãos estão entendendo? Me judia todos aqueles que têm o Espírito do Senhor. Que Deus possa abençoar, irmãos. E tudo isso que passou, que Jesus passou, nós estamos passando também. A igreja não é diferente. Não é diferente. Deus possa ter misericórdia de todos nós. Nós precisamos acordar e entender que você vai ver o quão difícil você largar esse mundo cruel de inferno. Amém? Porque você está na carne. Por isso é necessário te olhar um pouquinho para cima, de onde vem o nosso socorro. E esquecer esse mundo nojento. Amém? Nojento. Passa disso. Porque o mundo já é um maligno. E que Deus possa nos dar força para nós vencermos, não o diabo, muitas vezes, a nós mesmos. Amém? A nós mesmos. Então vamos continuar deitando na palavra do Senhor. Versículo 22, 15, né? Isso. Deus é bom, Deus é bom. Jesus está aqui. Amém. Glória a Jesus. A minha força se secou como um caco, e a língua se apega ao meu, e me puseste pó, no pó da morte. Já pensou? Mas Jesus estava lá, quase no finzinho. Você não vai ver ele pedindo água. Ele agarrou aquela cruz, judiaram tanto dele, tanto, e ele não pede água. Ele só vai pedir água lá no fim, onde estava quase tudo consumado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando aquele que deu água para mim, deu água para você, e aquele que é a fonte das águas da vida, Aleluia. a Bíblia nos diz que ele disse que tenho sede. E aqueles endemoniados cataram uma água que tinha lá de resto de vinagre, puseram uma esponja e levaram na boca dele. Mas a Bíblia diz que ele não quis beber. Amém? Porque aquela sede era tão somente dele mesmo. Ele morreu por sede. Aleluia. Mas por sede de justiça, Santo de Israel. foi cortado entre os viventes. Vida eterna, Senhor. Foi cortado entre os viventes. Obrigada, Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala em Isaías que ele verá
a recompensa dele. Que a igreja, irmãos, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, morrendo por mim, morrendo por você, a recompensa dele somos nós, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A igreja que nasceu lá na casa de Cornélio, quando Pedro levou a palavra lá, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Desde então aquela igreja é a mesma, nunca foi outra. Glória a Deus. Continua as mesmas, Israel. porque ela está dentro da doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Quem está entendendo? Amém. Está dentro da doutrina dos apóstolos. E você vai ver o mundo inteiro nessa doutrina. Eles falam que são a doutrina dos apóstolos, mas não é. Estão na doutrina do Concílio de Nicéia, no ano 320, onde mudaram, trocaram alguma coisa dentro da palavra de Deus. Quem está entendendo? O homem fez isto. E Jesus disse que foi o homem que fez isto. Primeiro Jesus fala que foi o inimigo que semeou o joio. Já pensou? Semeou o joio. O que é joio? Alguém fala uma palavra para você que não está aqui? Você não sabe que foi plantado ou não? Isso aqui foi que Jesus plantou. A palavra de Deus. Mas veio o inimigo e plantou o joio. Quem está entendendo? E o mundo inteiro abraçou. Fazer o quê? Que é esse joio, no caso? Trouxeram uma doutrina que não existe dentro da palavra de Deus. E o mundo inteiro segue essa doutrina. Os irmãos entenderam? Amém? Por isso, ir pegar o Evangelho, para acordar o povo, para o povo voltar para a palavra, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nasceu lá na casa de Cornélio, não foi no ano 325, não, porque a Bíblia não se muda, não se pode mexer. Quem está entendendo? Amém? Então é isso, irmão, a mensagem que a gente tem tentado passar para este mundo, porque está escondido. Quem entendeu? Então vamos continuar a leitura para hoje, por favor. 16. 17. 16. De 16. 16. Pois me odiaram cães. Sabe o que é isso? Ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Né? Eram cães. Né? Poderia contar todos os meus ossos. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Jesus era magrelo. Quem entendeu? Magrelo de orar, magrelo de consagrar a vida dele, jejuar. Quem está entendendo? Versículo 17. Poderia contar todos os meus ossos, ele me vem e me contempla. 18. Repartem de si os meus vestidos, lançam sorte sobre a minha túnica. Sabe o que eles fizeram quando Jesus estava lá no crucificado? Cataram a túnica dele, os soldados lá, e estavam disputando a túnica para ver quem ficava com aquela roupa dele. Com dadinho. Quem tirava mais ou menos, sei lá. Os irmãos estão entendendo? Então somente eles estavam fazendo aquilo porque estava escrito. Eles tinham que fazer. E hoje nós estamos aqui no caminho do Senhor, e eu pregando dessa maneira, falando da palavra de Deus, porque tem que ser assim mesmo. Porque nós somos os pregadores da Bíblia da 10ª hora. 10ª hora. Lá em Israel é 12 horas. Né? Faltando 1 hora só para fechar a palavra de Deus se cumprir. Quem está entendendo? Amém? Só está faltando 1 hora. E o mundo que está aí nos nossos dias, a palavra de Deus está se cumprindo. E para a igreja não tem mais nada do que para se cumprir. Então somente você ficar firme. Porque a Bíblia diz que para aumentar ao pecado, o amor de muitos se esfria. E quase todos se pegam firme com a palavra de Deus. Irmãos, a única coisa que eu tenho na minha vida é a palavra de Deus. Porque se eu fosse depender de expulsar demônio, curar os enfermos, essas coisas, estava aflito. Quem está entendendo? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para enfermos, demônios, as coisas, os capeta faz também. Onde Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, fiz isso, fiz aquilo. Jesus disse, eu não vos conheço. E como eles fazem, Deus permitiu, deixa fazer.
Quem entendeu? A você que está aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor, te pegue com a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus acrescenta a sua fé. Não para o erro, mas cada vez você entender mais Glória a os Jesus. planos de Deus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos voltar a meditar. O 18, o 19. Mas tu, Senhor, não te alonges de mim, força minha, apresse-te em socorrer. Livra-me da alma e a espada predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Amém? Então Jesus é meu irmão mais velho. Ele é meu Deus, Ele é meu Pai. Ele é o primogênito entre os mortos. Quem está entendendo? Ele é tudo para mim que eu não tinha, hoje nós temos. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Versículo 23. 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai-os todos vós, descendentes de Jacó, glorificai-me, temei todos vós, descendentes de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes quando ele clamou, os ouviu. O meu louvor virá a ti, na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Está vendo? Sem se esquecer tudo aquilo que nós vimos lá para trás, para que nós pudéssemos ter essa regalia, Deus sofreu antes. Jesus sofreu antes. Quem entendeu? Então agora só pensa. Agora diz o versículo 27. Todos os limites da terra se lembrarão, se converterão ao Senhor, e todas as gerações, as nações adorarão perante a tua face. Deus só teve face em Jesus, porque Deus é Espírito, ou era Espírito. Quem está entendendo? Amém. Porque o reino é do Senhor. Ele domina entre as nações. Nações. E quando veio Jesus Cristo, João Batista disse: eis que o reino de Deus é chegado a vós. E foi Jesus. Quem entendeu? Versículo 29. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante quem? Perante ele. Como também os que não podem reter a vida. Vamos lá, diz assim: uma semente você virá, falará do Senhor de geração Em geração. Somos nós, somos nós, somos nós. Nós somos a semente do jogo, nós somos do trigo. Quem entendeu? Nós somos da semente do trigo. E a semente do trigo não pode ser tirada. Amém? Quanto ao joio, Jesus disse: a planta que meu pai plantou, a planta que meu pai não plantou será tirada. É duro, mas é verdade. Quem está entendendo? Jesus disse: ele era a semente, ele era o grão de trigo. Jesus disse: o grão de trigo não caindo na terra, não morrer, fica ele só. Por isso que Jesus morreu, para que nós pudéssemos estar aqui. E hoje nós somos essa semente, a semente do trigo. Semente do trigo, você faz pão, você se alimenta. Os irmãos estão entendendo? Porque Jesus Cristo veio do céu e disse: eu sou o pão da vida, mas da carne não, é espiritual. Amém? Porque lá no Velho Testamento, eles comeram aquele maná e morreram. E Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, vai viver para todo sempre, que é uma vida espiritual. Vamos terminar. Diz assim no versículo 30, uma semente o servirá, falará do Senhor em geração. Em geração. Foi depois do Pentecoste. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nasceu, porquanto Ele o fez. Está vendo? Se ele não fez, não adianta. Mas se ele fez, amém? Por isso pregar esse evangelho. Alguém vai ouvir lá: caramba, não é que é diferente mesmo? Porque ele te fez, para você entender o evangelho. Senão você não vai entender. Quem está entendendo? Vai entender os outros do jeito que os outros estão entendendo.
Porque um aprendendo com o outro, e não pelo Espírito Santo. Quem entendeu? Por exemplo, Jesus disse que nós temos a unção de Deus. Não precisamos de fazer esses estudos que os outros fazem, não. Precisamos? Não. Eu aprendi do Senhor, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Eles vão dialogar com a gente, vai falar coisas que não batem na Bíblia. Onde eles aprenderam? Entre eles lá. Quem entendeu? Diga amém? Amém? Nós aprendemos do Senhor. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para vossas almas. Sabe por que muita igreja? Sabe por que muitas vezes as pessoas não param nem num canto nem no outro? Está com a alma sedenta ainda de ouvir a palavra de Deus. E nunca ouviu. Quem está entendendo? Descanso para vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo. É bom ser cristão, irmão. É gostoso. Se habitua nisso. Fique com vergonha de ser cristão, não. Jesus disse: se você se vergonhar dele aqui na terra, ele vai te vergonhar, se vergonhar de você na terra, aqui lá também no céu. Se você não confessar ele aqui na terra, ele não vai te confessar lá. Diz diante do Pai. As pessoas pensam que tem outro Pai. Quando Jesus falou isso, falou na terra como homem. Quem está entendendo? Se você negar ele aqui na terra, ele vai te negar diante do Pai. Mas quando ele falou isso, estava em espírito. E agora ele é o próprio Pai. É ele que está lá em cima. Quem está entendendo? Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tanto aqui na terra, lá no céu e debaixo da terra. Vendo o inferno? Inferno, diabo, está na mão dele. Não está na mão, solto por aí. Está o diabo tomando conta de quem? É dele. Mas Jesus toma conta da sua igreja. Quem está entendendo? Então que Deus possa te abençoar, que Deus possa te abençoar. Deus que abençoe o nosso irmão. Em nome do Senhor Jesus. Veio aqui ouvir as palavras do Senhor. E Deus deu isso para nós prestar bastante atenção. Que custou muito caro a salvação do nosso Deus, a minha salvação. Ele pagou um preço muito caro. Sabe por quê? Porque se fez homem. Deus não sentiu dor. Mas como homem ele apanhou. Ele está entendendo? Como homem foi crucificado. Como homem teve que morrer. Porque o homem não morria, o homem é espírito. Depois que o homem conheceu o pecado, todos os pecados destituídos foram da glória. Agora não consegue voltar mais para lá, não. Aí vem Jesus tomando meu lugar e o seu, morrendo. E é Jesus abrindo a porta para mim, para você. Hoje nós podemos voltar para lá. Amém? Jesus disse: eu sou a porta. Quem entendeu? Você vai entrar, sairá, achará paz. Se você for uma ovelha. Quem está entendendo? Vamos dar uma salva de palmas, Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Graças a Deus por mais um culto. Graças a Deus. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Sem Jesus não dá, irmãos. Sem Jesus não pode fazer nada. Sabe o que é nada? É nada. Sem Jesus você não estaria nem aqui. Amém? É. E assim. Então você vai perceber o quanto Deus já te ajudou. Amém? Quantos vivem amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Quantas proteção. Obrigada, Senhor. Deus ela vai estar aqui mais. É Deus. Quantas coisas ruins. Amém? Deus. Querendo ceifar a nossa vida. Só o Senhor é Deus grande. A nossa vida está na mão do Senhor. Obrigada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso continue em frente. Sabendo em quem você crê. Deposite a sua vida nas mãos do Senhor. Porque o amanhã não pertence nem sequer a nós. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, então vamos para a nossa casa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por toda a adoração. Mais um culto.
Obrigado, Senhor, pela liberdade do Espírito. Nós falamos da grandeza da tua palavra. Obrigado, Pai Santo, por ela, Senhor, toda ela, Senhor, falar do Senhor e mais ninguém. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelas irmãs, obrigado, Senhor, pelos amores. Obrigado, Senhor, pelas portas abertas. Ao Senhor Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Estamos aqui, Senhor, nós somente pregando aquilo que o Senhor nos mandou de paixão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a tua palavra. Senhor, te misericórdia da família, da família dos teus pequeninos na questão, e de todas as famílias da terra, Senhor, e que essa palavra possa ser abençoada, Senhor, na vida das pessoas que vão ouvir. Nos despedes de paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarde nos livros todo lado. Muito obrigado pela igreja, Senhor. Obrigado, Pai Santo, pela tua graça. Em nome do Senhor. Olha a salva ao Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Vai na paz de Jesus. Deus te abençoe. Amém.